Primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Pereira, estou como Community Manager aqui na FCJ. Primeiro, agradeço a presença de todos aqui nesse nosso encontro mensal, que são as rodadas de negócio. Hoje, a nossa rodada de negócio vai ser falando sobre RH. Algumas das nossas startups já estão aqui presentes, mas antes eu gostaria de comentar sobre dois pontos que a gente vai sempre falar aqui nos nossos encontros. Primeiro, é comentado FCJ Innovation Club, que é um produto recém-lançado da FCJ. O Pedro e o Almada estavam até comentando aqui, que são encontros. O clube ele nasce com uma função de cumprir um papel dentro do ecossistema, porque, gente, ambiência é tudo, né? O ambiente é muito importante. E dentro desse processo, o FCJ Innovation Club, ele surge para dar acesso à inovação, porque a gente percebeu dentro aqui, né, da cúpula da FCJ, que a gente tem o nosso modelo de Venture Builder, Venture Capital, é muito estabelecido, só que a gente entende que muitos empresários, muitos empreendedores ainda não têm acesso a isso. Foi pensando nisso que a gente criou o FCJ Innovation Club, que é literalmente uma confraria, um clube de inovação no qual os membros terão acesso a ingresso VIP no Minasante, a formações também em inovação, de inúmeros produtos que a FCJ tem, e a possibilidade de participar de clubes pelo Brasil inteiro. O Pedro estava comentando aqui, o Almada indicou ele para ele participar. Sempre tem uma apresentação de startups de um evento esse que acontece, já aconteceu em Sete Lagoas, em Fortaleza, em São José dos Campos, ou seja, o membro tem a possibilidade de participar em qualquer encontro do clube pelo Brasil inteiro. Então, vou colocar as informações aqui no privado para não atrasar todos. E uma outra questão também, para quem é startup, seja da FCJ ou não, está aberto o Innovation Race, que é a competição das startups, sendo que cada startup pode receber até R$ 50.000 em dinheiro. Então, as inscrições estão abertas em 2026. Essa competição que reúne startup, diferentes setores. Esse ano, a Almada está presente aí, já sabe, esse ano aberto para o ecossistema inteiro. E as startups da FCJ, logicamente, têm um desconto com relação ao valor. Premiação de 50 mil para o primeiro lugar, 30 mil para o segundo, 10 mil para o terceiro, tá? Também vou colocar aqui embaixo no chat para não atrasar todos aqui. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença e dando sequência aqui da nossa dinâmica aqui. é, Hoje nós teremos a nossa rodada, são quatro startups que irão se apresentar. Primeira startup é a Medico, que é uma plataforma completa de telesaúde para empresas, que oferece acesso imediato a médicos, psicólogos e outros especialistas em um app intuitivo e, além, claro, do cuidado contínuo e do suporte à redução do absenteísmo e fricção no acesso à saúde. A Medico, ela apoia demandas regulatórias, como a NR01, né, recentemente, com oferta e relatório voltado à gestão de risco, ok? Temos também a Talento Sênior, que é uma plataforma e um hub de conexão especializada em conectar profissionais experientes, geralmente 45 mais, a empresas que buscam soluções, consultorias e projetos sob demanda, tá? Talent as a Service, focada na economia da longevidade, valoriza a maturidade, alta expertise técnica e inteligência emocional para resolver problemas complexos. Temos também a RH Renováveis, que é uma startup especializada em gestão de pessoas que atende empresas do setor de energia, tecnologia, telecomunicação e engenharia em todo o Brasil. Ajuda organizações a crescer, estruturar times de alta performance e implementar processos estratégicos de gestão, que aumentam a eficiência e a lucratividade. Soluções incluem recrutamento e seleção, estruturação empresarial, política de cargos e salários, pesquisa do clima, avaliação comportamental e desenvolvimento profissional. E não menos importante, a gente também vai ter a apresentação da Becard, que é uma empresa de benefícios com múltiplas escolhas que ajudam empresas a contratar melhor e reter talento. É uma única plataforma que o colaborador escolhe mensalmente entre mais de 40 benefícios, incluindo saúde para toda a família, titular até quatro dependentes, saúde mental e física, capacitação, entretenimento e vale compras. Para o RH, a Becard simplifica a operação ao consolidar benefícios e fornecedores em um só lugar, tá? Elevando o valor percebido do pacote e o engajamento dos colaboradores, ou seja, muita coisa, né? E, antes de mais nada, quero que todas as startups aqui saibam que nós queremos vocês como perks da FCJ, tá?
com certeza farei, conversarei com vocês logo depois. A dinâmica, como é que funciona? 10 minutos de apresentação, cada startup, 5 minutos de pergunta. Vou colocar o NPS também no chat, tá? Fique à vontade para se apresentar, colocar LinkedIn. E aí, dando sequência, a pedido do meu amigo Johnny, que eu sei que está aqui, eu gostaria já de chamar a Medico para ser a primeira a se apresentar. Se eu não me engano, é você, Gustavo? Não, eu estou me Opa, enganando. não, Opa. é o Ah, Wendel. Wendel, perdão, Wendel. Meu conterrâneo aí, Wendel. E aí, Tamo Thiago, junto. beleza? Deixa eu tirar a apresentação aqui, meu caro. Ok, Eu vou já permitir você a compartilhar aqui, tá? Te agradeço excelente. aí mais uma vez e conto com vocês. A gente vai conversar com todos vocês depois para ser perks aqui da FCJ, tá bom? Legal, Tudo bacana. certo Bom, aí, pessoal, veja se tá tudo ok. tá tudo ok, deixa eu ver. Tá tudo ok do lado de cá, tudo certo. Perfeito, o Beleza. show é seu, meu caro. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Wendel, faço parte do time de especialistas aqui da Medicor do Brasil. Junto comigo temos o nosso CEO, que é o Vitor Lara, nosso grande fundador aqui da Medicor do Brasil, que está conosco aqui também. Então, Medicor, uma empresa que nasceu em Barcelona, aproximadamente 12 anos atrás, está no seu sexto ano de Brasil, entrando no seu sexto ano de Brasil, e que traz uma trajetória muito vitoriosa, muito legal até aqui, de muitas conquistas para a gente, mas mais do que isso, mais do que uma conquista para um CNPJ, um número numa planilha ou algo do gênero, é o propósito. A gente vê a Médico hoje atuando em lugares que a gente nunca imaginou a possibilidade de ter um atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, com todo carinho, com todo o requinte de um bom médico, de um bom profissional atuando dentro de corporações, empresas e etc. Bom, hoje nós estamos quase chegando na marca de 2 milhões de usuários aqui no nosso país. A nossa presença está hoje em 13 países, tá? E o Brasil se tornou a maior operação da Medico. Nós temos hoje, o nosso país, uma afinidade muito grande com a nossa solução. Essa afinidade, ela é correspondida dentro de um país que tem uma dimensão continental, diversos desafios, né, logísticos, extensivos ao território, até mesmo por questões financeiras do país como um todo, mas mais do que nunca, causa uma sinergia tão grande, a telemedicina causou uma sinergia tão grande com este país, que fez com que o Brasil se tornasse o terceiro maior consumidor do mundo desse serviço de telemedicina. E não é difícil você pensar nos porquês disso. Pensa na população ribeirinha lá no Amazonas, pensa numa população interiorana dos estados. Agora vem para uma capital onde você vai ter uma concentração grande de pessoas, então a fila, o trânsito também é um problema, e que, como vocês podem ver ali no topo da lista, para a gente encerrar essa introdução, até 90% das demandas de saúde podem ser resolvidas via telemedicina. Pensando no ambiente de vida particular e pensando no ambiente de vida corporativa, resolver até 90% das demandas que me levaria a uma situação presencial é valiosíssimo para mim. Eu, enquanto empresa, é valiosíssimo que meu colaborador consiga permanecer mais tempo no posto de trabalho, mas sem uma visão feia sobre o tema, não, pelo contrário, que ele possa também ter o conforto de ter um acesso médico ali, ora no trabalho, ora na sua casa, sem precisar fazer o deslocamento, passar horas na fila de uma UPA ou algo do gênero. Então, fiz essa minha introdução para mostrar o nosso core business. Aqui está a identidade, o RG, o CPF da Medico, que é o que ela entrega, o que ela faz, como que ela faz. Hoje nós temos 8 especialidades médicas, 10 das quais estamos distribuídos com, ou melhor, as 3 primeiras que eu gosto de citar têm uma coisa em comum entre elas. Vou citá-las e já digo o que é essa coisa em comum. Clínico geral, pediatra e veterinário há uma coisa em comum. O atendimento é em até 10 minutos.
e não precisa marcar. Nós temos ali plantonistas. Então, clínico geral e pediatra é 24/7, com a promessa de atendimento em até 10 minutos. Pessoal, eu estudo bastante o mercado, as concorrências, as empresas em geral nesse segmento, e nós somos uma das únicas que oferece esse atendimento em até 10 minutos com um time próprio. A Medco possui um time próprio de atendimento hoje, todos os profissionais contratados. Isso permite com que a gente faça uma avaliação curricular, antecedentes, uma avaliação de protocolos médicos, de como que é o carinho, o acolhimento deste profissional. Dr. Vitor, que está presente, que é o nosso CEO, esse é um dos critérios mais importantes para ele, para fazer parte do time de atendimento da Medco. O quanto esse médico vai tratar com acolhimento, carinho e humanidade o meu paciente. Quando o Dr. Vitor também vai à nossa sede, uma das preocupações grandes dele é sempre, pessoal, e aí? O pessoal está utilizando a Medco? O pessoal está gostando? Como é que está sendo o atendimento? Como está sendo o acolhimento? Então, são sempre coisas muito legais que a gente vê de alguém que é o nosso líder ali, direto de uma operação tão legal quanto essa. Então, essas são as especialidades, como eu disse, que atendem aí o titular. E tem um detalhe importantíssimo. Atende também todos os filhos até 18 anos e atende todos os pets da casa, sendo cães ou gatos, em uma licença. Isso mesmo, uma licença dá direito ao titular, todos os pets e todos os filhos da casa até 18 anos. Tá? Como que é feita a utilização? Como que eu usufruo desse meu benefício? Nós temos um aplicativo, tem mais de 1 milhão de downloads lá nas lojas oficiais do Google, do iPhone, onde este aplicativo vai dar acesso a um front ali muito parecido com o WhatsApp, tem a carinha ali do WhatsApp, então você vai ter médicos ali para você entrar, começar uma consulta por chat, pode gravar um áudio, pode enviar um arquivo, o médico pergunta se você quer uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, ou mesmo continuar pelo chat, que é muito intuitivo, e eu sempre brinco, né, nas minhas apresentações que respeita as gerações. A geração mais nova é mais do chat. A geração mais sênior é mais da ligação, é mais do vídeo, né? Então a gente consegue oferecer ali todas as possibilidades de acordo com o desejo do paciente, beleza? E por fim, turma, alguns detalhezinhos aqui que a gente já falou e eu não vou repeti-los, mas só trazendo aqui para vocês sobre os filhos até 18 inclusos, vocês já sabem. Atendimento em até 10 minutos, ok. Os profissionais próprios, além de a gente prezar por uma experiência legal para fazer a contratação. Mas aqui eu quero pular para este ponto aqui e encerrar com este ponto, que eu não vou jamais cometer o erro de ultrapassar o meu tempo aqui, que é a prescrição médica. O universo de telemedicina hoje, meus amigos, ele virou uma fábrica de atestados médicos. E pensando em empresas que contratam esses benefícios com a finalidade de usar para os seus colaboradores, realmente passa ali um grande desafio. Eu já tive empresa, que hoje faz parte da Medfor, que antes ele chegou a não abrir uma loja de hipermercado pelo excesso de atestados que eles estavam tendo. E é uma realidade hoje do universo de telemedicina, infelizmente. Mas a Medco, ela caminha no lado oposto dessa via que as telemedicinas adotaram. Primeiro começa, a Medco tem time próprio. Isso faz com que eu consiga treinar o meu médico. Eu falo com o meu médico, doutor, nós atendemos majoritariamente colaboradores de empresas. Eu gostaria muito que o senhor tivesse uma visão mais robusta sobre essa situação de atestado, que o senhor fosse mais rigoroso, por entender que, se você for tão amplo, tão aberto a um atestado, pode prejudicar a operação das empresas. Então, a gente consegue trazer isso. E por isso, nós nos posicionamos como uma empresa parceira do RH. E isso é um diferencial absurdo. Não à toa, eu estou aqui hoje em Florianópolis, visitando um dos maiores clientes corporativos que nós temos, que é o Grupo Coque, o 10º maior supermercado do Brasil, com 14 mil colaboradores, e eles só nos confiaram este projeto, diante do fato da rigorosidade que nós temos na emissão de atestados, comprovando
que cada vez mais estamos próximos do RH. E falando em RH, para concluir, em um minutinho, que aí eu encerro os meus 10 minutos cravados, nós lançamos uma plataforma para ajudar as empresas a entrar no compliance de NR1, que vai entrar em vigor dia 26 de maio agora. Então, se vocês tiverem interesse, conhecerem empresas, são todas as empresas que serão afetadas, tá? Então, todas precisaram dessa regularização. A Médico lançou o Radar Mais. É uma jornada que, com apoio, infraestrutura de tecnologia e tudo mais, ajudamos as empresas a entrarem neste compliance de NR1 e resolver de uma vez por todas esse tema. Beleza? Foi um prazer apresentar a empresa que eu trabalho e amo com muito carinho para todos vocês. Espero que a gente possa estreitar os nossos laços de qualquer forma com essa nossa jornada aqui juntos. Um abraço. Obrigado, Edel. Obrigado pela apresentação. Parabéns da Medicool. Pessoal, 5 minutos de pergunta. Quem tiver pergunta, esse é o momento. Vamos lá. Tudo certo, pessoal? Deixa seus contatos, Edel, aqui no chat, por favor. A Almada tem uma pergunta. Boa. Vou deixar também, mas por favor, Marcos, pode falar. Bueno, parabéns, então. Eu queria entender um pouquinho melhor da questão da NR1, dessa plataforma que vocês lançaram, só porque é um tema hoje latente, né? É uma dor que as empresas estão discutindo, e você, e tem muito aderência com o que você falou sobre a questão dos atestados, né? Isso vai ajudar muito, porque a NR 01 ela é cheio de senões, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas. Como é que você vai atestar aquela questão de saúde mental e tudo mais? Então, acho que você sai na frente por esse histórico aí com relação a ser muito cioso ou rigoroso com a questão de atestados, e também para fazer o diagnóstico correto e o acompanhamento, o que exige na NR01. Então, queria te dar a oportunidade, Perfeito. você só teve um minuto para falar um pouco mais sobre esse novo produto de vocês. Bacana. Muito obrigado pela pergunta, Marcos. Sim, pessoal, a NR1 é uma realidade hoje para todas as empresas, independente do porte, tamanho, quantidade de colaboradores. Todas precisaram se adequar. Não sei se é um tema de conhecimento de todos, mas se eu resumir a NR1 em 20 segundos, eu diria: ela já existia, ela foi atualizada em 2024. Ela dizia: você é responsável pela questão física do seu colaborador. Pense em um pátio de uma mineradora, todos usando capacete, protetor auricular, colete refletivo para evitar acidentes de trabalho. Isso era o que ela dizia. Em agosto de 2024, ela foi atualizada informando: empresa, empresário, vocês são responsáveis agora pela saúde mental dos colaboradores. Então, tudo que envolver assédio, estresse, burnout, qualquer outra frente de saúde mental que for proporcionada dentro do ambiente de trabalho será uma responsabilidade da empresa. E qual que é o caminho para a empresa entrar neste compliance que passará a valer dia 26 de maio deste ano? A empresa precisará realizar o envio de formulários psicossociais, pesquisas psicossociais, para entender individualmente e por setor quais são as situações ou se há situações de saúde mental a ser considerada, corrigida, trabalhada. Então, o relatório base se chama PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. A nossa plataforma Radar Mais te dá um ambiente para você enviar a pesquisa para todos os colaboradores. Lá você vai ter uma aferição de quem respondeu, quem ainda falta responder, e ao ter a resposta de todos, ele gera dois caminhos de respostas finais. Um dossiê final, um resumo, perdão, final, para você, empresário, que você vai ler ali e ter um termômetro de como estão as coisas dos seus times, dos seus colaboradores. E o segundo será relacionado à devolutiva que o nosso responsável técnico de saúde mental vai entregar para você, dono da empresa. Aí ele vai te falar: Marcos, o colaborador tal precisa fazer uma adequação assim, o outro precisa fazer uma adequação colar, entre outras coisas nesse contexto. Então a gente vai trazer uma devolutiva, vai te dar a plataforma de pesquisa e ainda vai te dar um resumo ali
de como que você consegue fazer a adequação em geral. Perfeito, Wendel, perfeito. Obrigado aí pela resposta, obrigado pela pergunta também, Almada. Temos tempo para mais Obrigado. uma, senão eu já passo a bola para o pessoal do Talento Sena, Juliana, o Leone. Mais alguma pergunta? Não? Então, Wendel, muito obrigado aí pelo seu tempo, viu? Coloque seu LinkedIn, seu telefone aqui no chat. Convido para que todos possam fazer isso, para que a gente possa usar esse tempo para conectarmos aqui dentro da rede, tá? Coloque o LinkedIn, vai Faço ser um isso. prazer conectar com todos. Wendel, Obrigado obrigado. a todos pelo Obrigado, espaço e Wendel. pela oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns aí pela plataforma. Vou pedir para você parar de compartilhar. E aí eu vou dar a palavra para a Ju e para o Leone para a gente iniciar a apresentação da Talento Sênior. Correto, Ju? Corretíssimo. Hoje é o Leone que apresenta, tá? Ele que vai subir, mas muito boa tarde a Perfeito. todos. Meu coração aqui que sempre está com a Almada, essa pessoa parceiríssima que abre para a gente espaço em lugares que ninguém acredita. Então, obrigada por ter ido no pitch também. Obrigado por mais uma tarde aqui. E o que você quiser, viu, Almada? Que você precisar de ajuda, eu estou sempre aqui para você. Muito obrigada, viu? Muito bem. Vai lá, João. Olá, boa tarde a todos e prazer estar aqui com esse grupo seleto e conhecendo cada um aqui e prazer de ouvir e conhecer gente nova. Eu estou com a Juliana desde o ano passado, dentro da Talento Sênior, e vai ser um prazer falar dessa plataforma, desse ambiente, dessa comunidade, desse grupo, desse lugar onde os profissionais 45 mais, 50 mais, os profissionais que já começam a ter um pouco de dificuldade para serem reinseridos no mercado e serem lembrados, terem valorizado com toda a sua experiência, podem estar ali disponíveis e se conectar com novas oportunidades. A, a Talento Sênior, então, ela se torna hoje uma Sênior Tech porque traz junto com toda uma história esse ambiente onde ela propicia a conexão entre profissionais 45 mais e também empresas, e também essas oportunidades. Ela se tornou por meio, e aqui eu faço questão de colocar das pioneiras, né, que são as fundadoras disso, a Juliana, que está aqui presente, a CEO da Talento, quem criou, pensou e iniciou toda essa ideia há mais de uma década e colocou no papel há quase 5 anos atrás, junto com a Cris Sabag. Então, as duas juntas, como fundadoras e tomadoras de informação sobre tudo o que acontece com os sêniors, a longevidade, e essa capacidade presa e às vezes não bem utilizada dentro do mercado, pode então ser reconectada. Das duas saíram não somente a ideia, esse propósito muito bacana de olhar para esse grau de profissionais, mas também veio um termo que eu vou usar até o fim da apresentação, que se chama trabalhabilidade. Ele se difere de empregabilidade, ele se difere de outros termos que a gente acaba usando para tentar descrever isso que é um monte de experiência represada em cima de algumas idades e tempos e memórias e experiências, aprendizados e erros de tantos profissionais, mas que às vezes não é utilizado no dia a dia e para o futuro para se demonstrar o que eles são capazes. Então, as duas colocaram isso em ordem. Nesta história de 5 anos, onde a Talento existe, desde a fundação, passaram por alguns momentos onde não somente começou a mostrar-se um protagonismo nacional e internacional, e isso não somente pelo pioneirismo, mas também pela coleta de informação e pelo protagonismo das informações serem então divididas para as empresas. E nasceu um outro evento que eu vou falar, que é o TAS. Nós chamamos de TAS, mas alguns clientes nossos chamam de talento sob demanda. Internamente a gente chama de talent as a service ou talento fracionado. Isso a gente acaba
conseguindo traduzir para como o cliente quiser entender, mas significa, em outras palavras, como ajudar os clientes a resolver alguns problemas pontuais com alguns profissionais, não necessariamente full-time com eles. E até então chegamos agora com uma condição de ter uma base de 8.000 profissionais, nível C-levels, gerentes de primeira linha ou gerentes pleno e acima, para então estarem disponíveis para poder atuar nesse modelo de Talent as a Service com um alto índice de trabalhabilidade. O que que a gente oferece? Então, são 3 grandes pacotes, são muito mais quando a gente olha de uma maneira mais detalhada, mas são 3 grandes pacotes. Soluções para resolver os problemas que a gente chama de talento sob demanda, e aí, então, é oferecer uma solução onde a gente acompanha junto com o proprietário, o CEO ou o dono da empresa, como ele quer resolver. A gente também oferece uma curadoria de informações que a gente ajuda no letramento sobre etarismo, sobre longevidade, sobre empregabilidade, mas principalmente sobre trabalhabilidade. E isso nos ajudou a montar um terceiro produto que chamamos de Rota da Trabalhabilidade, é onde a gente acompanha a vida já de outras e últimas fases, depois de um profissional de décadas trabalhando no ambiente dando a mão para ele, a mover-se para outros ambientes, não necessariamente manter-se em CLT ou PJ, mas a entender como ele pode agregar a outras empresas e mover toda a sua experiência explicando de uma outra maneira, traduzindo todo o seu tempo e ajudando a outras empresas a resolver esses problemas. Então, aqui a gente tem todo um pacote onde a gente atende pequenas e médias empresas com seus problemas, ajudando os líderes com ideias, números e dados, e também os profissionais que estão nesse meio ambiente, ou nesse ambiente, ou nesse momento. Aqui eu queria mostrar alguns e tantos exemplos que a gente pode, e oferecemos, mas a gente pode até oferecer outros, que empresas nos procuram. Algumas vezes elas têm um problema dentro da área financeira que não necessariamente conseguem descrever. A gente entra nesse momento para poder traduzir isso para o que a gente pode ajudar até então, e não somente identificando dentro da nossa base um profissional, mas a gente acompanha o profissional e acompanhamos o cliente, até termos e vermos e garantirmos que as soluções para aquele problema que tirava o sono deles está coberto. E aí eu extrapolo para qualquer outro, como está aqui na tela. Um administrador, uma operação, um RH, uma pessoa de projetos e marketing comercial, e vocês podem imaginar, TI, tecnologia e outros tantos. A gente entende, traduz, vemos para a base, identificamos os profissionais. E é muito flexível. Nós temos profissionais e pacotes de soluções que podem ser resolvidos full-time, alguns dias por semana e até algumas horas por mês. Depende do problema do cliente, dessa empresa, a gente dimensiona para resolver ele. Não importa o tamanho, não importa o modelo, a gente atua e, junto com o profissional, a gente oferece uma solução. Dentro do letramento, da capacitação e dados, a gente oferece alguns outros trabalhos que chamamos de serviços dentro de desenvolvimento organizacional das empresas, onde toda esse expertise, dados e experiências que temos, a gente oferece mentorias, palestras, workshops, letramentos em si. Qualquer situação que alguma empresa sinta que precisa se preparar, se precisa adequar ou captar informações, a gente também oferece. Mas a cereja do bolo está nesse pacote aqui para frente que a gente chama de uma rota da trabalhabilidade, onde a gente oferece para empresas que estão pensando, estão se planejando em algum momento da sua vida em fazer algum offboarding. Todo mundo aqui acho que já ouviu essa palavra ou imaginou se passando por isso, ou já conhece alguém que passou por esse momento. Então, diferentemente de tantas outras soluções que as empresas usam para um desligamento ou uma provável tirada de pessoas dentro do seu headcount, a gente oferece esse momento para receber, acolher e oferecer para esses
esses profissionais, que em alguns casos mais de décadas de experiência, possam então enxergar outros modelos de atuação. Ele pode, depois de algum tempo, se manter um CLT, ajudamos ele a entender como ele se revê e se replaneja, se repagina nesse modelo. Ir para a TAS, para talento sob demanda, ser um PJ, também atuamos. Trabalhar com projetos ou ser empreendedor, também. Então, imagine um trabalhador, um funcionário, um profissional, depois de décadas, pensando em fazer algo que lhe dá medo. A gente reduz esse medo e a gente ajuda. E isso está dentro dessa rota da trabalhabilidade, que é um produto só, onde o profissional entrando, ele vai ser acompanhado numa jornada nova, e parece estranho dizer isso, uma pessoa de 20, 30, 40 anos de experiência, falar em jornada nova. Nunca é tarde para entrar numa jornada nova e aprender novas competências, competências atuais. Nós chamamos de competências emergentes, porque sempre vão ser emergentes, porque sempre vão ser atuais. E não há idade nem limite para não estar atualizado. E aqui tem alguns dos passos onde essa rota da trabalhabilidade oferece e o profissional passa por. Ele entende a autonomia, ele tem um jeito, ele se recebe e é apoiado para ele continuar aprendendo a si só, além de tantas outras competências onde ele vai ser empolgado e forçado, e cobrado, e empurrado, e otimizado, e apoiado. No meu caso, que eu sou prova viva disso, de saber fazer o que eu nunca precisei desde 2000 ou 20 anos atrás a fazer. E no final, fazer a gestão da sua carreira, como que é o grande e final desejo. E por isso que a gente tem alguns resultados bem bons aqui. Não são 34% de crescimento somente em termos de serviços e clientes recebidos, 8.000 sêniores e profissionais desse gabarito na nossa base, com muito orgulho, e estamos cada vez mais crescendo dentro da rede para poder prospectar e falar ainda mais desse trabalho pioneiro que a Juliana e a Cris trouxeram para o mercado. Esta é a Talento Sênior. E aqui eu vou pôr meus contatos no chat para que vocês possam me fazer perguntas depois, porque me parece, Thiago, que o pessoal é meio Vamos talvez ter tímido cinco para minutos fazer de pergunta pergunta, aqui. Leone. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem 5 minutos de pergunta aqui. Parabéns aí pela apresentação, pela história, tanto sua quanto da Ju também, com a Talent Sênior. Pessoal, coloquem LinkedIns aqui, vamos nos conectar. Perguntas para o Leone e para a Ju, da Talent Sênior. Ou Almada, diga, Almada. É um testemunho, o Leone. Eu confesso que eu conheço a Talento Sênior, só havia apresentada pela Juliana de forma sempre brilhante e sensacional. Eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração enorme pela Juliana. Mas confesso que você brilhou também, viu? Muito bacana a sua apresentação, parabéns. Né? Eu acho que você traz também uma senioridade importante para a própria Talento Sênior, a sua figura, a sua imagem. Então, dar parabéns, eu conheço muito, eu sou investidor de vocês, então é só mesmo dar os parabéns. Obrigado. Eu vim aqui também não somente como participante da Talento, mas como um talento dentro da Talento. Então, assim, não somente trago falar dela, mas como experiência de vida ali, né? Que eu e outros colegas vamos fazer isso porque a gente sabe que o propósito é bacana, né, Marcos? É por esse caminho que a gente faz e sustenta todo o mercado. Obrigado pelos seus comentários. Perfeito, Leone. Parabéns aí, viu, Leone, pela apresentação. Vamos dar sequência, então, seguindo a questão do horário. Eu queria convidar aqui o Pedro, da RH Renováveis, para apresentar, Pedro, para a gente Beleza, seguir aqui o beleza. nosso fluxo. Ó, Vou projetar a Leone tela e aqui. Ju, coloque o telefone, coloque o contato de vocês no chat, NPS também está lá. Pode compartilhar. Seu Beleza. microfone está um pouco baixo, Thiago. Não sei se é só para mim. Para mim, então, é Tá, normal. tá um pouquinho Não, baixo. para mim tá normal, tá legal. Eu que estava É falando só para mim. baixinho. Valeu, pessoal. Pessoal, boa tarde a todos. Quem eu não conversei ainda, prazer conhecer quem eu não conheço e prazer ver vocês aqui, alguns que eu já conheço. Pessoal da Talento Sênior aí, parabéns pelo trabalho. Já estou falando com o Wendel aqui porque tem sinergia entre a gente, o negócio da NR1.
Meus clientes precisam e eles não tão ligados no tamanho dessa bronca, né? E a gente vai contar para eles o tamanho desse negócio. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui da nossa empresa, da RH Renováveis, falar um pouquinho da plataforma também, vou projetar minha tela, tá? Olha aí se está todo mundo vendo agora. Estamos. Então, vocês falem aí, porque eu não vejo mais vocês depois que eu apresento. Tá bom, essa é a nossa empresa. Primeiro slide aqui só mostrando o nosso time. É um time bem júnior, mas temos algumas pessoas mais experientes em termos de idade, mas a gente sempre fala que a senioridade da coisa em termos de profissional não tem tanto a ver com a idade, né? Tem gente de 25 anos que está trabalhando há 4 anos fazendo a coisa bem feita e tem gente que tem 50 e está fazendo a 25 errado. Então, eu gosto muito de jovens, gosto muito de pessoas com mais idade também e eu gosto dessa mistura. E aqui na RH a gente tenta fazer isso. Nós nascemos em 2020 como uma empresa de consultoria para recrutamento e seleção dentro do setor de energia, que é o setor de onde eu venho. Sou engenheiro, fiz mestrado e doutorado na área de energia, fui pesquisador, trabalhei muitos anos em multinacionais e montei uma empresa de RH porque eu gosto bastante, porque eu acho que é o assunto mais complexo e principalmente o mais importante para qualquer negócio. Então a gente acredita muito nisso no capital humano. Deixa eu ver por que não mudou. Alguns números aqui rápidos da nossa empresa, né? Nós somos 14 colaboradores diretos, com indiretos a gente deve estar perto de 30. Fizemos mais de 3 mil projetos para 400 clientes, temos um NPS muito bom, uma recorrência muito boa, os clientes continuam voltando na consultoria, e uma assertividade, as nossas garantias, esse número já melhorou um pouco, ele está na faixa de 9%, porque todos os processos seletivos que a gente faz, a gente dá garantia, caso o colaborador não performe ou tenha algum problema, a gente reinicia o processo gratuitamente. E é bem baixo esse acionamento de garantia justamente pela qualidade do que a gente faz, né? Hoje a gente nós nos posicionamos como um ecossistema de soluções, porque a gente nasceu como uma consultoria, mas quando a gente entrou aí no ecossistema da FCJ pela Energy Hub, o objetivo foi que a gente desenvolvesse um produto de escala e recorrência dentro da área de RH e a gente mirar para esse lado da HR Tech, que é um dos maiores mercados do mundo, os mercados em mais expansão no mundo. Então, a nossa ideia é pegar toda a experiência de todos esses projetos, de todas as entrevistas, de todos os problemas que a gente resolve contratando pessoas para os nossos clientes e botar isso numa plataforma para começar a vender pá na Guerra do Ouro. Que a Guerra do Ouro é contratar gente boa, né? Se tiver uma equipe boa, você performa muito melhor e cresce muito mais. Então, a RH hoje tem 2 verticais, a vertical de serviço, que continua firme, e agora a gente tem o SaaS, que foi lançado em dezembro. Estamos aí no início dessa rampa de crescimento. Já estamos na 2ª versão da nossa plataforma. Inclusive, todo mundo que está aqui, se quiser fazer um teste gratuito, só me chamar, que a gente oferece uma degustação para que vocês conheçam, tá? Então, a nossa ideia é transformar esse nosso conhecimento e experiência em tecnologia. Falando aqui de gestão de pessoas, quase todo mundo ignora isso aqui. O pessoal não sabe o rio de dinheiro que sai por causa das contratações erradas. Rotatividade alta nas empresas, mais de 75% dos gestores falam que tem problemas com mão de obra qualificada. É custo grande demais a rotatividade. Tem um cliente aqui que, já aceitei de ter 20% de rotatividade ao mês, já aceitei que time comercial é assim mesmo, contrato toda hora e o pessoal sai toda hora. E a gente fala, por que você tem que aceitar isso? Se você aplicar técnica, você consegue melhorar, né? Então, muitas vezes a gente fica na luta de querer dar um desconto, de querer melhorar o nosso produto, melhorar a margem, mas você não está vendo o rio de dinheiro que está saindo porque você roda muito ou não tem pessoas qualificadas no seu time. E eu me arrisco a dizer o seguinte, eu não acho que falta mão de obra qualificada. Eu acho que faltam empresas e contratantes que saibam contratar. Você tem que contratar, reter, engajar e depois saber promover e demitir. É na contratação, na demissão e na promoção que a empresa mostra sua cultura. Então, eu não acho, não. Eu tenho certeza que não falta mão de obra qualificada. Eu aqui na minha empresa não tenho problema de contratar. Pode ser qualquer cargo. Meus estagiários aqui são espetaculares. Meus gerentes são ótimos. Só que a gente tem técnica e a gente dedica tempo para isso. Então, a gente faz isso na consultoria e está oferecendo uma ferramenta, que é o RH Tracker, para ajudar as empresas a contratar melhor e ter mais assertividade. O RH Tracker, ele surgiu por uma coisa que a gente viu aqui, que é o seguinte. Como que os gestores avaliam os resultados do negócio? Quando você vai conversar em reunião de conselho, ou reunião de gestão, ou o investidor querendo avaliar a startup, você vê o seguinte, quando eles vão avaliar um negócio, eles calculam o EBITDA, ROI, LTV, vê a tecnologia, CAC, é uma equação gigantesca
usa uma matemática avançada, cria umas coisas incríveis para calcular comissão quando vai falar no negócio. E quando vai avaliar a pessoa? Eu canso de escutar. Eu tenho olho para saber se a pessoa é boa. Eu tenho olho para saber se a pessoa tem sangue no olho, se ela é empreendedora. Esse tipo de papo superficial, né? Que a gente sabe que na prática não funciona tanto. Porque se funcionasse, as empresas não estariam com tanta rotatividade. Então, estou cansado de ver empresas onde o gerente troca funcionário e o diretor fala que o problema é da geração, que o problema é das pessoas. Sendo que quem está errado aí não é o índio, é o cacique. Se o cacique lidera um monte de índio e os índios têm que ser trocados toda hora, o problema deve estar no cacique. O problema está na gestão, o problema não está nas pessoas. E aí, quando vai avaliar a pessoa, é feeling. Você vê isso em nível assim de Shark Tank, o cara falando assim que pessoa ele avalia pelo olho. O que é esse olho? E essa subjetividade da avaliação das pessoas, ela não é descartável, é importantíssimo. Uma pessoa que tem experiência contratando muito, ela tem um olho realmente. O que o nosso sistema fez foi pegar esse olho e traduzir isso para uma coisa técnica, científica, com dados. Tirar essa subjetividade e trazer isso para objetividade e dados para você contratar melhor, reter melhor, promover melhor e isso ser o motor de impulsão para o seu crescimento. Aqui alguns, eu gosto de deixar isso aqui, mostrei até lá em São José dos Campos também, alguns estudos internacionais de grandes universidades, grandes pesquisadores sobre gestão de pessoas e como o impacto do perfil comportamental, dos estudos de compatibilidade, da cultura organizacional impactam diretamente nos negócios. Esse é o maior item que define se a empresa tem sucesso ou não. O problema é que muitas pessoas não percebem. E com o nosso sistema, não tem como não perceber, porque ele não deixa você não perceber. Então, a nossa plataforma é uma plataforma de inteligência comportamental voltada para o ambiente corporativo, onde a gente tenta gerenciar comportamentos para alcançar resultados. A gente não fica gerenciando só indicadores, só cobrando, só vendo o que deu certo e o que não deu certo. A gente trabalha na raiz, na base do iceberg, para mexer no comportamento, ajustar comportamento, alocar pessoas nas funções corretas, e aí você tem mais resultados, sua vida fica muito mais fácil. Então a plataforma faz isso, né? Aqui algumas telas da plataforma. Você tem 2 módulos na plataforma, 2 grandes módulos. O módulo de gestão, que é para você usar de forma contínua, onde você mapeia a equipe, vê compatibilidade de líder com equipe, compatibilidade de cada pessoa com o seu cargo, onde essa pessoa seria alocada melhor de acordo com o perfil ideal para esse cargo, quais são os pilares de cultura desse grupo e quem está desalinhado com esse pilar de cultura, como eu fazer essas pessoas melhorarem o alinhamento, tanto com o cargo, como com o líder, como com a cultura. Então tem uma série de indicadores que isso aqui, o modo de gestão, ele tem 2 partes. Ele mostra o retrato da estrutura e depois o gestor consegue, através de tarefas e alertas, ir fazendo uma gestão continuada, sempre com a base comportamental. Então, um exemplo para vocês aqui, ó. Toda tarefa escrita pelo gestor, que ele vai fazer com o colaborador, no nosso sistema, o sistema avalia a tarefa, cruza os dados com o perfil da pessoa e fala se essa tarefa vai ser efetiva ou não. Aqui está uma chave de sucesso absurda. Porque você bota lá assim, meu vendedor não está vendendo. O que ele precisa? Eu acho que ele precisa de mais treinamento em, sei lá, na parte de qualificação de leads. Beleza, vou dar um treinamento de qualificação de lead. Mas se a pessoa não tem um perfil comportamental aderente a isso, não vai dar certo. Você pode treinar o tanto que for. Tem vários estudos mostrando que quando você treina uma coisa da pessoa que ela tem aptidão natural, ela voa. Mas quando você bate muito forte numa coisa que não é aptidão natural dela, ela se desenvolve muito pouco. Aqui na ferramenta, você sabendo quem são as pessoas através dos testes comportamentais e a IA te ajudando a cruzar a tarefa que você quer fazer com o resultado e com a tendência da pessoa, você consegue saber se a tarefa é mais efetiva ou não. É mais efetiva ou não. Você consegue saber se aquele direcionamento que você está dando para cada pessoa vai ter mais efetividade na tarefa e nas atividades que ela executa ou não. Então, é uma plataforma de gestão comportamental completa e a gente tem também um módulo de recrutamento e seleção, muito aplicado para quem contrata bastante, mas quem contrata pouco, uma vaga a cada 3 meses também deveria usar, porque olha só que interessante. Além de todo o Kanban, base de dados, toda a gestão do processo de recrutamento e seleção, nosso sistema tem entrevista por IA, tá? Então, a primeira parte da triagem, que ocupa cerca de 80% dos recrutadores, para vocês terem uma ideia, que na RH Renováveis, cada consultoria que a gente faz, a gente entrevista, em média, 120 pessoas. Então, é um monte de gente ligando, perguntando, checando o currículo, um trabalho braçal que hoje é feito pela IA.
Aqui tem algumas análises. Essa IA analisou esse candidato, fez um monte de pergunta, conversou com ele, comparou a aderência das informações do currículo com a entrevista, com o cargo, avaliou todos os pontos de requisitos obrigatórios, requisitos desejáveis e atribuição de funções e classifica e dá um ranking. Tá? E ela cruza os dados comportamentais com o perfil ideal para a função. Então, basicamente, o recrutador roda a IA, manda ele entrevistar, busca os candidatos na base de dados e depois de 120, o recrutador vai falar com 3 ou 4, que são aqueles que estão em cima no ranking. Ou seja, vai agilizar muito, muito, principalmente para quem tem vaga de volume. Vocês imaginam rede de lojas que tem 25% de rotatividade com vendedores ao mês. Quando aplica isso aqui, essa rotatividade cai por 1/3 em 60 dias. É fatal, é rápido e você não ocupa muito tempo. Esse é o modo de recrutamento e seleção. Então a plataforma tem os dois modos, né? O de gestão, que é indicado para todo mundo. Tem gente que acha que isso aqui só deve ser para empresa grande. Eu discordo. Isso aqui principalmente para empresa pequena. Empresa grande, pessoal, perder 2 pessoas. Se você tem 100 funcionários e perde 2, você perdeu quantos por cento da sua mão de obra? 2%. Agora, se você tem 10 funcionários e perdeu 2, você perdeu 20% da sua força de trabalho. Um funcionário para quem tem 10 é muita coisa. Um funcionário quebra a empresa pequena. Então, isso aqui deveria ser usado principalmente nas empresas pequenas. É um outro erro. Que o pessoal acha que essas técnicas têm que ser usadas só em multinacional. E eu acho que isso aqui em multinacional, pessoal, você pode quase contratar quem você quiser lá, que o negócio é tão organizado que a chance de fazer uma cagada é muito menor. Na empresa pequena, um colaborador errado, um estagiário quebra a sua empresa. Aqui as funcionalidades da plataforma: teste individual, estudo de compatibilidade, sinergia de equipe, cultura, perfil ideal para um cargo, compatibilidade entre candidato e colaborador ou com líder, enfim, uma série de indicadores e testes e a IA te direcionando para que você saiba usar e entender. Tá? E aqui no recrutamento e seleção, para finalizar, que é o nosso DNA, de onde a gente nasceu, né? A gente tem um processo que a gente chama processo dos 4 pilares, onde a gente acerta muito porque a gente é muito criterioso. Então a gente faz kickoff com o cliente, explica a descrição do cargo, faz pesquisa de cargo, porque o cliente acha que quer uma coisa, mas talvez ele quer outra. Mais da metade dos clientes que falam quero A, sai com B. Por quê? Porque ele não tem a informação que eu tenho para dimensionar o cargo. Dimensionar quem você quer é a coisa mais difícil que existe. Porque se você dimensiona errado, você corre, mas corre para o lado errado e cai no buraco mais rápido. Então a gente faz um kickoff bem criterioso, define perfil ideal para a posição, as habilidades, o que precisa mesmo, quanto você pode pagar. Depois vai para o processo seletivo, base de dados, tráfego pago, hunting absurdo. Isso aqui é igual funil de vendas. Só que ao invés de você ter os canais de aquisição de clientes, você tem canal de aquisição de candidato. Bota 120, 150, 200 pessoas para dentro do funil, tria tudo, seleciona os aprovados e depois, no final, entrega o projeto para o cliente com garantia e detalhe. Esse documento aqui é um documento que todo cliente nosso leva da consultoria, que é um relatório de compatibilidade entre a pessoa e o líder. Aqui você vai ver qual é a cultura dessa pessoa e como ela tem compatibilidade com a cultura da equipe. Acabou? Opa, não, já passou um minutinho Beleza, aqui. beleza. Desculpa te interromper, meu cara, só para a gente seguir. Acho que eu Tá acredito ótimo. que o pessoal tem algumas perguntas aqui, mas obrigado, Beleza, já Pedro, tinha chegado na valeu, última página. parabéns aí sempre, viu? Valeu, obrigado. Já tinha chegado na última página aqui também. Deixa eu Pessoal, voltar. perguntas para o Pedro na RH? A gente tem tempo para uma perguntinha rápida. Tenho aqui. Estou compartilhando a tela. Já parou? Já parou, né? Tá certo. Oi, Eduardo. Primeiro, parabéns Oi. aí. Oi, tá me ouvindo? Tá dando tudo Sim. bem? Primeiro, parabéns aí, muito legal a sua plataforma, abordagem. Eu vejo que o varejo realmente tá com muito problema e o varejo ele joga a toalha. Ele fala, ó, é isso daqui, já coloca na conta ali e vai. Tem um cliente grande para te indicar. Já Ó, de que bom. cara aqui a gente tem que falar que é um Obrigado. parceiro meu. Mas você atua a partir de qual tamanho de empresa aí? Você tem pacote para PME, essas coisas assim? A maioria das nossas empresas, uns 60% é PME. A gente tem algumas empresas grandes, tipo Intelbras é nossa cliente, Valmet é nossa cliente, mas a maioria ainda é empresa pequena, Eduardo. E assim, eu acho que se aplica a todo tamanho, né? A empresa, a pá da consultoria, empresa muito grande, contrata a gente como um braço de apoio. Tipo, a Intelbras tem um RH fantástico, mas ela não dá conta de atender as demandas e quando tem demanda específica, ela tem mais dificuldade. E empresa pequena, Minha muitas dúvida é vezes. se o cara não tem RH, ele consegue se gerenciar sozinho, assim, vocês fazem um treinamento, às vezes é o dono, o RH, né, do Sim, PME, eu tenho ou é o clientes assim. financeiro.
tem clientes aqui que usam a plataforma que ele não tem nem gerente, ele tem 10 funcionários, ele mesmo é o dono e toca tudo, e ele usa a plataforma. Inclusive, além da ferramenta, eu tenho pacotes aqui de acompanhamento, desenvolvimento de RH interno. Então, se a pessoa quiser um a mais, eu boto um consultor especial para acompanhar ele quase todo dia. Então, dá para editar isso. Legal. A gente tem bastante sinergia. Você vai ver minha solução aqui. Muito bom. Parabéns aí. Obrigado. Show de bola. Já aproveitando, Pedro, muito obrigado, parabéns aí. Peço para você permanecer para a gente continuar interagindo. Vou passar a palavra para o Rodrigo, para o Eduardo, para a última apresentação da tarde, que é a Bcard. Fica à vontade aí, pessoal. Valeu. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui. Já pedindo uma desculpa antecipada, que às vezes minha tela cai aqui, é meio de lua. Não sei se é minha conexão, o que que é, mas se cair, eu conecto de novo aqui, tá? E aí eu vou passar alguns slides para vocês e eu já vou tentar abrir o app logo para vocês verem aqui como que é a funcionalidade. Então, eu vou fazer uma mistura aqui de alguns slides com a demonstração do sistema, né? Então, assim, a gente atua ali na mesma linha, tá? Da RHR, então, nosso objetivo é ajudar a empresa a contratar melhor, tá? E a reter o funcionário. Nós somos um cartão autorizado pela Visa, nós somos um cartão PAT também, tá? A gente tem, mas a gente sabe que esse é um mercado que hoje ele está muito saturado. Então, a gente pega o PAT e usa ele como uma ferramenta aqui de engajamento da nossa plataforma. Quando eu abrir a plataforma, vocês vão entender, né? Então, a gente vê que a contratação e retenção de funcionário, às vezes para o PME ele vira um transtorno, né? E aí, sempre que a gente começa a abordar o tema, eles falam, mas isso vai me dar trabalho, vai me dar despesa? Não, a nossa missão é fazer isso dando uma tranquilidade operacional também para a empresa, né? E aí fazendo várias contratações, falando, olha, você vê uma vaga ali, quando posta falar benefício, VA e VR, a gente pensa, pô, isso não é benefício, isso é obrigação, os sindicatos exigem, está regulamentado, tal, então é a gente tirar essa cultura. Às vezes o empresário ele vai ali naquela linha, pô, tenho que ter algum benefício, e aí contrata um benefício que é igual para todo mundo. A gente fala, pô, as pessoas não são iguais, está cada uma em um momento de vida, cada uma tem interesse em alguma coisa, então a gente trata isso também. E a gente sabe que a família do funcionário ela tem que ser olhada, tem que ser visualizada nisso daí para ser reconhecida, né? Então, quando a gente coloca a família no contexto, a gente sabe que cai o custo com rescisão trabalhista, a gente sabe que o absenteísmo também ele reduz, ainda mais quando a gente tem uma plataforma completa, né, que dá saúde, capacitação, essas coisas, e o foco no aumento da produtividade, tá? O Pedro ele me ajudou muito aí, eu acho que por isso que eu falei que tem muita coisa na plataforma dele que tangibiliza e prova isso daqui, e aí por isso que eu falei que a gente tem muita sinergia, né? E a gente vê que começa a dar vaga, tá? Então, não só a ferramenta de AI, a gente tem parceiros aqui que fazem entrevistas, tem diversas ferramentas que eu acho que hoje estão soltas aí no mercado, mas a gente tem a mesma tese, que não é que tem uma falta de mão de obra, às vezes você não está expondo a vaga da maneira correta para o funcionário, né? E a gente usa isso aqui como exemplo aqui dos nossos clientes, que a gente pega uma vaga assim de analista de compras, que não é uma vaga fácil. Se você postar uma vaga sem diferencial nenhum, aquele cara que está empregado, aquela mão de obra técnica que o pessoal fala que não existe no mercado, porque está empregado, está tudo, ela não vai nem olhar para aquela vaga, né? Então, o que a gente procura é entregar coisas que fazem parte da rotina das pessoas, né, num pacote completo, para que eles consigam atrair e que seja acessível também para o empregador, que ele consiga pagar uma plataforma só, gerenciar uma plataforma só, mas dá muito ao colaborador dele, né? O cenário que a gente vê hoje, sem a Bcard, é que as empresas vão contratando picado, então contrata telemedicina com uma empresa, aí tem NR1 que contrata também a saúde mental ali, um pacote com outra empresa. Aí tem o El Hub Total Pass, que às vezes o dono da empresa ou gestores são mais ligados em exercícios e acham que vão solucionar a empresa e contrata separado. E isso cria um caos, né? Principalmente para quem não tem estrutura de RH. Acaba pagando muito mais caro no plano e para gerenciar fica mais difícil. Você tem que subir em três plataformas quando contrata, quando demite tem que lembrar de tirar de três.
e aí a coisa fica bem complicada, né? Então, o que a gente vê que alguns problemas que o RH enfrenta é ter vários fornecedores de benefício, ele tenta adivinhar o que o funcionário quer, né? Então, ele faz essas contratações aí com um mix do que ele tem de verba com o que ele acha que o time vai gostar, acaba tendo uma comunicação e gestão confusa e uma maior despesa, né? Isso leva o engajamento dos benefícios lá para baixo, né? Então, a nossa proposta é ser um único fornecedor, a gente simplifica muito a gestão, tá? Dá o poder de escolha para o colaborador, então a gente fala, colaborador, você escolhe o que você quer. Com isso, a gente dá o dado para o RH de falar, ó, isso daqui que está funcionando para o seu time, então gera uma maior eficiência, sempre foco em redução de custo, e hoje o nosso engajamento está acima dos 40%, tá? Isso daqui é meta na empresa. Eu vou só trocar de tela aqui rapidinho para apresentar o app para vocês. Só um segundinho. Espera aí que eu me enrolo um pouquinho com o Zoom. Vocês estão vendo agora? Tá todo mundo Sim, consegue enxergar? Sim, Sim? sim. sim. Então, esse daqui é o nosso app, tá? Então, esse daqui é um pacote bem completo. Por que que a gente fala que a alimentação e refeição eles fazem parte do contexto de engajamento? Porque é uma forma do usuário abrir o app todo dia, tá? Então, quando ele vai ver o saldo dele, quando ele vai no restaurante, no supermercado, e a empresa aqui, como todo cartão, nosso cartão é Visa, né? E é igual a qualquer cartão de mercado, ele tem vários saldos aqui, várias rúbricas que a empresa pode trabalhar, tá? A gente entrega, incluso, uma plataforma de saúde muito completa, que é a Tem Saúde, que tem mais de 10 milhões de clientes, tem parceria com os principais bancos, tem saúde presencial. Então, além de telemedicina, ilimitado para clínico geral e pediatra, a gente dá para a família toda, e a família a gente trata como pessoas de afinidade, tá? Então, o titular pode colocar até 4 dependentes, pode ser pai, mãe, sogro, sogra, se morar com um noivo, pode colocar. Então, isso faz um diferencial, porque a gente vê que o mundo hoje ele está cada vez mais diverso, né? A empresa pode escolher um pacote com Total Pass ou El Hub, ou com os dois. Esse daqui é um exemplo, tá? Que a empresa escolheu 2 pacotes. E, além disso, todo mês o funcionário escolhe mais um benefício de cada categoria. Tá? Então a gente tem plataforma com psicólogo, que tem 2 consultas mensais com psicólogo de graça. Tá? Tem saúde pet, então tem uma assistência pet completa, que tem várias coberturas, com vacina, com um monte de coisa. É, Doação, se quiser fazer, se tiver bem em todas as áreas. A gente tem uma plataforma de premiação. Tá? Então, se a empresa quiser premiar ali o melhor funcionário, quiser dar 100, 200, R$ 300, sem fazer Pix, sem aquele risco jurídico de colocar na renda, ela pode também, aqui dentro do nosso contexto com gift cards, ela entrega para o funcionário uma vantagem. O funcionário que escolhe o que ele vai pegar, hoje é muito difícil dar premiação com gift card, que a empresa tem um trabalho imenso para escolher e para entregar o gift card, né? E a gente entrega capacitação. Então, em capacitação, tem plataforma de AI com uma integradora, tipo a Adapta AI, a Inner AI, que tem várias ferramentas de AI junto, tem o 12 minutos, tem curso de inglês completo, gratuito com CNA Go. Então a gente tem uma gama aqui de coisas, Estadão, valor econômico, e a ABCard ela é feita para qualquer pessoa. Então, do estagiário até o diretor, quando abrir a ABCard, ela vai ter essa pessoa vai ter coisa para usar, e isso tudo incluso no plano. Aqui a gente não trabalha com desconto, a gente não tem, a gente não gosta de desconto até, porque desconto você ganha no cartão de crédito, no cartão da C&A, no cartão da Renner, mas tem tanta regra que é difícil de usar, e aqui a gente trata de uma maneira diferente. Se eu clicar aqui e quiser pegar 1 GB de celular, eu pego na hora e eu não tenho que pagar nada por isso. A mesma coisa com Globo Mais, com ingresso de cinema, com games. E aí a gente tem diversos parceiros aqui, que é tudo na mecânica de crédito, né? Então, a empresa, qual é a grande vantagem para a empresa? Ela paga uma assinatura por funcionário, e o funcionário tem um valor percebido
de mais de 10 vezes esse valor que a empresa paga. Então, é como se ela estivesse dando um aumento para o funcionário, e quando a gente dá o aumento em dinheiro, no mês seguinte, ali, às vezes, já tem a percepção de que o dinheiro acabou, né? Você usa o dinheiro, e aí no outro mês você acha que precisa de aumento. Quando a gente vê que a gente dá benefício, escolhe bons parceiros, vocês podem ver que a gente só tem marcas grandes aqui, a pessoa ela se sente pertencente, ela se sente parte, e aí tem dado muito resultado aqui, a gente tem crescido bastante com esse produto, tá? Estou aberto a perguntas aí, eu não sei se eu fui muito rápido. Não, perfeito, Eduardo. Perfeito. Já ia abrir para perguntas aqui. Pessoal, vamos para as perguntas. A Almada já até levantou a mão. Parabéns, viu, Eduardo? Obrigado aí. Diga, Almada. Eduardo, parabéns. Rodrigo, parabéns. O mundo dos benefícios mudou muito, né, Eduardo? Eu assisti uma palestra do pessoal do El Hub, falando que hoje o maior desafio que eles têm, e que eles fazem um grande investimento em sucesso do cliente, né, para obter engajamento, porque eles têm grandes clientes, tipo o exemplo que ele deu lá de Embraer, né, e a Becard São também tem gigantes, né? esse tipo. Não entendi. Eles são gigantes, né? Acho que são o maior do Né? mundo no É segmento, né? lógico, gigantes, investimento gigante. Mas é como tá. Eu vi que vocês fazem um trabalho exatamente de formiguinha, né? E vão comer pelas beiradas, como a gente fala lá em Minas, é comer pelas bordas, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E quem tem esse trabalho de eficiência de vocês também já tem grandes clientes na própria rede FCJ, vocês já fazem um trabalho espetacular, né? Eu queria saber se realmente essa é uma dor de vocês também, a questão de engajar, fazer, porque meu filho trabalha numa multinacional de mineração e ele reclama muito desse tipo de benefício. Fala, tem, mas eu não sei o que escolher, tal. Parece que é uma dor também. Quer dizer, o beneficiário também não fica tão satisfeito e fica. Ou seja, essa dor toda que parece que vocês têm que resolver e sabem resolver, e aí que está o X da questão. Quando eu vejo lá o gráfico de vocês com 40% de engajamento, esse é o tchan desse negócio, né? E isso daqui, Marcos, é meta semanal nossa, tá? A equipe operacional é o primeiro dado aqui, quarta-feira, 8h15, amanhã tem, o Rodrigo e o Gustavo estão aqui, eles acompanham isso. Então, assim, a gente olhar o gráfico e olhar o engajamento. Por quê? Porque se não tiver engajamento, no primeiro aperto da empresa, ela vai querer, vai dar churn na gente, né? Então a gente prefere reduzir nossa margem e colocar produtos caros ali, vocês viram a tela, e de altíssimo engajamento também. Qual é o desafio hoje das empresas? Eu acho que é dar tudo separado, tá? Então, quando eu fui fazer uma reunião lá na Algar, eu acho que o Johnny estava comigo, o funcionário tem tanto isso que ele não sabe o que ele tem, por exemplo. Isso daí é um exemplo de empresa. Então a gente tem dois mundos: as empresas grandes que dão muito benefício e o funcionário se perde, porque está cada um em um lugar, e a gente tem o outro mundo do pequeno também, concordando com o Pedro, que acha que não é para ele. Ele fala, não, isso daí não é para mim não, que é caro, ninguém aborda ele, ninguém vem falar, ninguém nada. Então, assim, o que a gente quis fazer foi conectar os dois mundos, falar, olha, é possível, RH, você não precisa ficar cadastrando funcionário em vários sistemas, e funcionário, quando você abrir para ver seu almoço, seu vale alimentação, seu vale refeição, você vai lembrar do seu AI, você vai lembrar de marcar seu psicólogo, então tá tudo aberto ali, que é o maior desafio hoje de quem tem um app, tá? Eu tenho outra empresa aqui, uma outra startup que chama Yubu, que é grande, e a gente sempre investiu muito em mídia para divulgar o aplicativo. O cliente entra, se cadastra, usa, e depois a gente tem que gastar mais para fazer ele engajar, né? Então o nosso produto de patch aqui, ele é um motor também de engajamento, né? Além de dar toda a facilidade para o trabalhador, ele é uma coisa que faz o trabalhador abrir o app todo dia ali. Eu vi até o testemunho do Algar dizendo que tinha ficado muito satisfeito com a mudança, né, quando adotou a Becard para organizar isso, como você falou muito bem. É bem legal, um testemunho muito positivo do que vocês fazem. Parabéns, viu, Eduardo e Rodrigo e todo o time. Pessoal, a gente já estourou um pouquinho o horário aqui da rodada, mas acho que dá para mais uma perguntinha de um minutinho rápido antes da gente fechar, senão eu já finalizo aqui e agradeço a presença de todos aqui. Espero que todos estejam
tenham colocado o LinkedIn no privado para a gente continuar essa conexão, tá? Por favor. Quem puder, o Eduardo e o Rodrigo colocar o contato também para a gente fazer essa conexão. NPS, eu conto com a ajuda de todos, porque o NPS é uma métrica minha aqui como comunidade, então preciso da ajuda de vocês. Um minutinho, vai lá, dá uma avaliada, até porque mês que vem a rodada de negócio vai ser sobre energia, tá bom? Então, não Ô, temos, Eduardo, né, mais coloca perguntas, seu eu queria WhatsApp agradecer. aí, ó. Opa, Eu ia perguntar, o Eduardo não beleza, Pedro. colocou o contato dele. Falou que tem cliente para mim, não colocou o contato, eu já fico doido. Eu coloquei meu LinkedIn aqui. Peraí. Você não viu meu LinkedIn aqui, não? Eu te adicionei, tá? Enquanto você estava falando, eu já tinha te adicionado, tá aqui, ó. Ah, tá bom, beleza. Show de bola. Obrigado. Gente, isso aí é muito importante Entendi. como métrica aqui da comunidade, viu? A gente está desenvolvendo o Inovário para ter um espaço dos conectores, então nossa ideia é cada vez fazer isso. Diga, Arthur. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Beleza? Eu fiquei muito grato por poder ouvir todo mundo falando aqui. É, eu sou cofundador de uma EdTech, a BenTV Academy. A gente ensina inglês para pessoas que têm bloqueios em aprender bloqueios emocionais para aprender. Isso é um mercado muito grande aqui no Brasil. E aí eu fiquei muito interessado enquanto ouvia o Leone, da Talento Sênior, e querendo saber sobre como é que vocês fazem a trilha ali de desenvolvimento profissional direcionado a pessoas. Essa trilha, vocês fazem colaboração com outras empresas para prover essas soluções? É uma coisa que é feita só por vocês? Como que é isso feito? A gente não tem tempo para falar em 10 minutos tudo que tem ali dentro, então obrigado por perguntar, Arthur. Mas assim, para compor aquilo que eu chamei de competências que se adiciona, a gente tem já uma bagagem que pega uns 80% daquilo que a gente compreende que pode faltar, mas o que pode faltar não é depois de um diagnóstico individual, onde cada profissional diz suas preferências, preenche vários formulários dizendo suas tendências, o que prefere, o que fez, para nos ajudar a direcionar o que podemos oferecer para preencher. Algumas coisas, algumas competências a gente busca fora, temos parceiros para isso, para dar nessas competências mesmo, mas temos alguma cereja do bolo que é no final, com esse processo que é registrado, um momento de ação prática. Então, tudo aquilo que ele teve na teoria e teve de recepção de informação, no final do processo, ele tem ou uma startup ou uma pequena empresa que faz parte de algumas das parcerias que a gente tem, onde ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele recebeu de informação. E no final temos essa certificação. Então, cada um, não funcionaria como uma condição de informações com os pré-requisitos somente, né, engessado, mas não é bem flexível, dependendo de cada profissional, cada história, cada desejo, cada tendência, cada opinião e cada, na verdade, assim, assinatura de cada um, para onde ele quer ir. Então, compomos e com essas parcerias de várias, incluindo essa ação prática no final, Arthur. Entendi. Só pergunto porque grande parte do público que a gente atende aqui é 45 mais. Então é uma realidade muito grande assim de pessoas que têm dificuldade em desenvolver uma outra língua, né? Então, entendendo aí o processo de vocês, muito obrigado. Leone, obrigado, Juliana, também pela participação de vocês aqui. Não, por isso já te Marco, conectei lá para te falar mais. tá certo. Marcos, já tô te enviando aqui, tá? Aí, cortou, Arthur. Você ia falar alguma coisa? Não. Coloca o LinkedIn, pessoal. Peço para vocês colocarem o LinkedIn para a gente fazer essa interação. O NPS já está no chat. Queria agradecer. É importante que vocês coloquem Gustavo, Márcio, podem colocar no chat o LinkedIn, fica à vontade. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Lembrando que esse trabalho não finaliza aqui, né, pessoal? A gente continua esse processo após aqui o nosso passo a passo. Queria agradecer a presença de todos aqui mais uma vez, em especial as startups que estiveram aqui presentes.
Espero vocês na próxima rodada de negócio sobre energia, tá bom? Um grande abraço para todos e ótima semana, tá bom? Até Um mais, abraço, pessoal. pessoal. Até mais. Valeu. Abraço, Obrigado obrigado. a Abraço a todos. todos. Parabéns às Tchau, 4 tchau. startups, geniais, parabéns, um show, Valeu. parabéns. Um abraço, Marcos. Tchau, tchau. Valeu, Todo mundo. Marco.